Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma segunda-feira, nós estamos aqui com o nosso devocional. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional com outras pessoas, com demais pessoas. E vamos aqui já para o nosso texto base. E o tema desse devocional é as dificuldades da vida. As dificuldades da vida. E o texto base se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do 1 ao 6, que vai dizer assim: os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei-me para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Versículo 4. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é a vaidade e aflição de espírito. Versículo 5. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então nós vamos ver aqui um pouquinho do que Salomão ele queria tratar, aquilo que Salomão ele queria passar. A princípio em tudo, Salomão ele chegou, como eu sempre falo aqui, ele chegou ao final da vida dele para perceber tudo aquilo que ele correu atrás, tudo aquilo que ele teve foram tudo vaidade. Porém, ele só chegou ao final da vida dele para perceber isso, que tudo era vaidade. Então, que eu e você não venhamos chegar aí ao final da vida e perceber que tudo foi vaidade. Tudo aquilo que não é para a glória de Deus é vaidade. Tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração e deixamos criar raízes é vaidade. Tudo aquilo que colocamos acima de Deus e ele não tem a primazia de ser o primeiro em tudo é vaidade. Então, a exposição do texto ela vai dizer assim: a sabedoria é forjada em nós em momentos de calmaria e reflexão, mas também nos momentos de agitação e dificuldade. Assim, o autor de Eclesiastes compartilha da sua sabedoria sobre os dias maus. Então, a maioria das vezes que nós vamos adquirir uma sabedoria, até mesmo ter paciência, obter um espírito reto, um espírito manso, é através de adversidades, é através das dificuldades, é através dos momentos difíceis. É muito difícil, mas pode acontecer em momentos que vai tudo bem, você ter essa sabedoria. Sim, você pode ter, né? Se uma pessoa que já está desenvolvendo isso, já tem isso no Senhor, é muito simples ela desenvolver sabedoria em momentos calmos, em momentos tranquilos. Mas se a pessoa não tem, isso vai ser desenvolvido em momentos de aflição, em momentos de pressão. Eu lembro que um líder meu, ele falava assim: quando você estiver passando por algum tipo de problema ou alguma crise, nunca peça ao Senhor paciência, porque toda vez que você pede paciência, Deus ele vai te dar problemas para você adquirir dentro do problema a ter paciência. Então, seja sábia nas suas orações e peça graça ao Senhor. Porque a partir do momento que você pede graça ao Senhor, você está pedindo graça para saber passar por aquele problema do qual você está enfrentando, né? Talvez atualmente, ou talvez problemas que você ainda vai passar. Mas pedir paciência é pedir para Deus um problema. Então, Salomão ele deixa muito claro que a sabedoria, muitas das vezes, ela é forjada em diversos momentos da nossa trajetória. Seja em momentos tranquilos ou vai ser em momentos de grandes tribulações. A sabedoria, muitas vezes, ela vai ser aí... ela vai vir muitas das vezes pelos momentos difíceis. Vai ser pelos momentos de aflições que ela vai ser aí desenvolvida. Então, se você está passando por algum tipo de problema, dê graças a Deus. É a oportunidade que Deus está gerando em você
de gerar e de fazer você uma pessoa sábia. E a Bíblia vai dizer em Tiago, né? Como nós estamos aqui acompanhando entre Tiago e Eclesiastes devocional, se você prestar aí bem atenção, quem está me acompanhando. Tiago vai dizer, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que é demais será dado. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe será dado. Aquele que pede sabedoria, Deus dará, para saber usar nas coisas certas, para momentos certos, Deus te dará sabedoria. Assim como deu para Salomão. Deus acrescentou, Deus deu sabedoria a Salomão. Então, muitas das vezes nós perecemos pela falta de sabedoria, porque nós não pedimos. E uma das coisas que eu sempre falo é que conhecimento você busca, sabedoria é Deus que te dá. Então, se Deus não tem dado sabedoria para você, é porque você também não tem buscado, porque o Tiago vai dizer, busque essa sabedoria, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar. E muitas das vezes essa sabedoria, quando você pede, ela vai vir por meio de dificuldades para você adquirir. É como se você estivesse treinando o teu espírito para adquirir essa sabedoria. Em situações no qual você tem que escolher entre um outro, entre a necessidade, enfim, ou entre talvez a sua vaidade, e muitas das vezes, né? Quem aqui já não caiu isso de escolher algo pela vaidade e não por aquilo que era certo fazer? Acho que a maioria das pessoas já fizeram isso, né? E quem não fez aí, glória a Deus pela sua vida, mas quem não fez ou quem já fez, enfim, já passou por algumas experiências que isso só gerou maturidade. E isso, quando aparece algum outro tipo de situação igual, você não vai fazer a mesma coisa, você não vai agir aí da mesma forma. E a discussão, ela vai dizer assim, existem alguns dias que são mais problemáticos do que outros. E essa é uma realidade enfrentada por todos. Não há quem escape. Cada um em seu grau específico tem dias maus. Não é sábio descartar essa verdade ou viver uma utopia de pensamentos positivos. Ou, em outras palavras, não adianta você viver de figuinha ou fazer um mantra, né? Porque, infelizmente, gente, crentes ainda que não são libertos ainda, tem a teoria do pensamento positivo, vamos fazer figa, vamos torcer, boas energias. Infelizmente, esse é o crente não liberto que ainda acredita nesse tipo de coisa. Isso nos tornará pessoas que não sabem lidar com maturidade e com as dificuldades da vida. E olha só, João capítulo 16, versículo 33, muito conhecido, ele vai dizer assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém está isento do dia mau, ninguém. O sol e a chuva nascem para todos, para ímpios e também nasce para os crentes, nasce para os cristãos, nasce aí para o evangélico. Então, o sol e a chuva, ele sempre nasce e ele vem para todos. A diferença é que, ou com chuva ou com sol, quem tem Jesus no seu barco pode sossegar o seu coração, ainda que fique preocupado ainda, mas não deveria existir essa preocupação. Porque você deve confiar que aquele que está no teu barco te garante a vitória, te garante que você vai chegar do outro lado, te garante uma bonança, te garante a certeza de um lugar seguro nele. Quem tem Jesus consegue ter essa certeza que ele está presente em todos os momentos. Mas, e quem não tem? É muito mais difícil. Quem não tem fica procurando, né? Vai fazer o seu mantra, tem que ter pensamentos positivos, e enfim, tantas outras coisas, né? Até horóscopo, né? Enfim, infelizmente é triste dizer isso. Muitos crentes ainda você pergunta qual que é seu signo e a pessoa tá colocando lá qual que é o signo dela, enfim. Então você vê que a pessoa não é regida pela palavra e sim por aquilo que um horóscopo está dizendo. Mas, enfim, tolo é aquele que descarta a hipótese do problema e quer ficar com mensagens positivas, mensagens de autoajudas, mensagem de coaching. Você vai vencer, tome aí a chave que você vai vencer. 7 passos para uma vida de sucesso. 7 passos para você caminhar uma vida feliz e plena e tranquila.
E desde quando nós vamos ter uma vida tranquila, uma vida sem guerras, sem luta, sem espinho? Evangelho é luta, evangelho eu sei que é boas novas, é a mensagem da salvação. Só que para haver salvação, houve uma guerra antes dessa salvação. Houve uma luta, houve cruz. Então não adianta ficar com mensagens positivas, fazer todo um mantra. O que você deve fazer é se alimentar da palavra, declarar a palavra e profetizar a palavra sobre a sua vida, caminhar sobre a palavra. Mas o sábio, ele sabe que o dia mau, ele chega. E quando esse dia chega, ele sabe que é aprendizado para levar ele a outro nível e te ensinar a ser uma pessoa melhor. Porque os problemas, eles vêm com dois intuitos. Ou é para te ensinar aquilo que você não aprendeu antes, e aí você está vivendo um mesmo ciclo, uma mesma roda para você poder aprender e ser aprovado. Ou até mesmo as dificuldades, os problemas, né, os perrengues da vida são aí para te ensinar, para você amadurecer, para você poder ir ser aprovado para o próximo nível. Então, se não é uma lição que você tem que colocar ali em prática, daquilo que você errou na prova e você vai colocar agora em prática e fazer certo para ter o resultado que você precisa ter, né? Então, se não é lição, é uma oportunidade que o Senhor aí está te dando para você chegar aí do outro lado. Enfim, ambas. O Senhor está te dando uma oportunidade para você chegar do outro lado, né? E você colocar essa sabedoria em prática e não anular e dizer que porque sou crente, porque sou cristã, não vamos ter problemas, não vamos ter dificuldade. Muito pelo contrário. E é algo que eu sempre falo aqui, se você está no ministério do qual eles isentam, né, que o evangelho é mar de rosas, fuja. Fuja de um ministério desse, porque realmente a Bíblia não tem sido pregada. E onde a Bíblia não tem voz, você também não deve dar ouvidos. Então, fuja de ministérios onde só profetizam bênçãos e bênçãos e bênçãos. E não fala de cruz, não fala de renúncia. Não fala que João 16:33, como eu olhei aqui, que no mundo você vai sim ter aflições, você vai passar por dificuldades, porque às vezes parece que porque você passa por problemas, você está em pecado. Até uma utopia falar que você está passando por problema. Então, cuidado. Analise bem. Estude a palavra. Esteja com a sua vida focada e pautada, não em mensagens positivas, né? Não mensagens de autoajuda, mas a sua vida ela deve ser pautada nas escrituras, na palavra de Deus, porque é isso que vai te levantar no dia mau e também é isso que te fortalece nos momentos não tão bons. E é a palavra que alegra, é a palavra que te dá consolo, é a palavra que te dá abrigo, é a palavra que te levanta, que te salva, que te cura, que te liberta, é a palavra. E o objetivo vai dizer assim: a grande questão é como lidamos com esses dias. Quando chegam e precisam enfrentá-los. Quando temos que encarar as frustrações, decepções e desânimo, como reagimos? Então, vou ler aqui de novo. A grande questão é como lidamos com esses dias, quando chegam e precisam enfrentá-los. Quando temos que encarar as frustrações, decepções, desânimo, como reagimos? Será que a tua atitude não é uma atitude de murmuração? Esse é o ponto central do nosso estudo de hoje. Então, fica aqui a minha pergunta. Quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm, qual é a sua atitude? Foi uma pregação que eu até falei por aqui, ou foi uma pregação mesmo, enfim. No vale de ossos secos, quem é você? Você é o osso ou você é o profeta? Porque se você é osso, você está morto e você vai murmurar. Mas se você é o profeta, quem é profeta mesmo não vai murmurar, mas além de adorar, vai profetizar. Então, no vale de ossos secos, no vale da sua situação, no vale da sua dificuldade, no vale das portas fechadas, no vale do qual você está passando, o que você é? Você é osso ou você é profeta? Você murmura ou você adora? Ou você murmura, você leva a murmuração como um altar de adoração da sua vida, ou você realmente vai elevar um altar de adoração ao Senhor e saber que essa prova só está te aperfeiçoando para que você possa chegar do outro lado. E tem muitas pessoas que não aprenderam, olha só, com a lição
lá atrás, do qual foram aplicadas, e falhou na sua missão e pecou pela murmuração. E está vivendo todo o ciclo de novo. E nós vamos ver isso muito claro quando Deus ele vai enviar Moisés para libertar o povo das garras e da escravidão de Faraó. Esse povo, eles começam a murmurar. Eles são libertos das garras, né, de Faraó. Eles são libertos praticamente aí das garras de Satanás. Que eles são libertos. E eles vão para o deserto prestar cultos, eles estão a caminho de Canaã. Era apenas 40 dias. Você tem noção disso? Que era 40 dias eles estariam na Terra Prometida? Mas o que eles fazem? Eles começam a murmurar. Eles começam a murmurar a tal ponto que não tem carne, que não tinha água, que estava demorando muito e que Moisés tinha arrancado eles de lá para morrer no deserto. Será que não havia sepultura para eles serem enterrados ali? Faraó vem persegui-los, o mar na frente. Tudo era motivo de reclamação. Creio eu aqui, até mesmo eles espirravam ou tossiam, sei lá, eles talvez reclamariam. Eles estavam reclamando. A tal ponto de Deus falar assim, eles estão reclamando tanto que não tem carne, que não tem comida, então vocês vão comer agora até pelas tampas dos seus narizes, das suas narinas, vocês vão comer carne, para que vocês não venham reclamar mais. Mas não é pelo fato deles terem comido carne, né? Até pelo nariz. O problema de tudo isso, e a coisa grave aqui, foi a murmuração, porque a murmuração levou eles a viverem 40 anos no deserto pela murmuração. Nós somos frutos daquilo que nós temos plantado com a nossa boca, com a nossa palavra. Nós somos fruto daquilo que nós estamos plantando com as nossas palavras. Então, se você quer mudar a sua colheita, mude as suas palavras. Se você quer mudar aquilo que você está colhendo, mude o seu plantio, mude as suas palavras. Nós somos praticamente 90% aquilo que nós falamos e declaramos todos os dias. Se você fala que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir mesmo. Porque aí você já deu uma legalidade, você abriu uma brecha para que não Deus pegue, mas que Satanás pegue, chegue diante de Deus e fale assim, seu filho falou que ele não vai conseguir, o que Deus pode fazer com isso? Nada, porque você declarou no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quem é que está pegando as suas palavras? É Jesus ou é Satanás? Então, se você quer mudar a sua colheita, mude o seu plantio começando pelas suas palavras. Por que está assim desse jeito? Porque você não está lendo tanta palavra. Comece a ler a palavra, comece a tomar posse da palavra, comece a declarar a palavra. Declare a palavra que você vai ver como tudo na sua vida muda. Quando a partir do momento você começa a declarar a palavra tem poder, é o verbo vivo, é Jesus. Então profetize e declare a palavra sobre a sua vida que você pode ter certeza. Seu 2024 ele será diferente por causa do seu posicionamento, da sua postura do qual você decidiu aí mudar aí as suas palavras. As suas palavras. Você quer ter sabedoria? Então comece mudando as suas palavras. O contexto vai dizer assim: quem nunca se viu diante de um grande desafio e se percebeu pequeno ou insuficiente demais para enfrentá-lo? A realidade é que somos realmente muito pequenos e sem Deus. E sem Deus não conseguiremos romper as barreiras que tentam nos parar todos os dias. Todos os dias eu e você temos uma barreira a vencer, um gigante a derrubar. Ao nosso redor, a sensação é de que apenas nós estamos enfrentando essas barreiras. Parece que a vida de todo mundo é mais fácil e ninguém tem mais problema do que a gente. Quem nunca pensou isso? Que a vida do outro flui de uma maneira tão linda, tão assim extraordinária e a sua só tá indo para trás. Quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou isso, que atire a primeira pedra. Isso gera em nós indignação e uma sensação de que a vida é injusta, ou até que Deus é injusto, ou além ainda, até mesmo que Deus se esqueceu, e Deus não se esquece de nenhum filho seu. As dificuldades parecem ser infinitas e os dias maus infindáveis, parece que nunca vai ter um término. Parece que sempre são dias de tormentos, dias de choro, nunca vai haver um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de descanso. Contudo, podemos dizer como o salmista: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro?
Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, do 1 ao 2. Aí está a nossa esperança. Temos um socorro não apenas prometido, mas presente ao nosso lado todos os dias. E o Senhor nos prometeu que jamais, jamais Ele nos deixaria. Todos os dias o Senhor Ele estaria conosco. Então, em nenhum momento, seja no topo da montanha ou seja no mais profundo vale, o Senhor Ele está com você. Há um Deus no céu que se opõe às injustiças. E olha só, o contexto. Sem a presença de Jesus, nós não somos absolutamente nada. Eu quero que vocês abram aí comigo em Provérbios 21, 31. Olha só o que diz. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Não adianta nada você ficar correndo atrás das coisas, conquistar as coisas com a força do seu próprio braço e achar que você pode fazer. Não adianta nada, você pode ter tudo. Você pode ser um crente, um cristão próspero. Mas se o Senhor não for à sua frente, nada valeu a sua riqueza. Nada valeu ter o que você tem, seus diplomas, faculdade, doutorado, bacharel, nada. Não adianta você ter ministério. Não adianta nada se Jesus não for com você. Não adianta absolutamente nada. E nós vemos isso muito claro na vida de Salomão. Salomão, ele simplesmente, Salomão, ele chegou ao final da vida dele para saber e entender, que tudo que ele tinha praticamente não foi nada. Tudo que ele tinha ele não tinha nada. Sem a presença de Deus, ele teve 1000 mulheres, ele teve o seu palácio, ele teve tudo, ele ganhava de tudo, ele não tinha falta de nada. Mas a única coisa que na verdade ele tinha, não podia ter falta de coisas materiais, físicas. Mas a que mais importava para ele ter, e pela vaidade dele, por ele conseguir conquistar as coisas com seu próprio braço e achar que Deus estava com ele, não estava. Ele chega ao final da vida dele para perceber que tudo foi vaidade, que o que ele mais precisava ter era a presença de Deus, e ele não tinha. Não estava com ele, porque ele se deixou, ele se permitiu se corromper com alianças que ele estava fazendo com outros reinados, se casando, se misturando com algo que não era para se misturar com outras mulheres. Ele foi deixando seu coração se corromper pelos presentes, por tudo aquilo que ele estava conquistando e almejando. Então, como eu já falei, não espere chegar ao final da sua vida para você ver que tudo foi em vão. Então, valorize agora. O tempo é curto, o tempo está passando. Aproveite o seu tempo para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. E tudo que você fizer, consagre ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar. Gente, não é difícil fazer uma oração. Senhor, eu te entrego isso daqui, esteja na minha frente, me dá direção, me dá estratégia. Não é difícil. Mas nós pecamos porque muitas vezes nós nos empolgamos e não queremos entregar nada nas mãos do Senhor. Porque, no fundo, quem não faz isso, quem tem medo de ouvir um não da parte do Senhor. Não é momento ou espera. Então, quer apressar as coisas e viver do seu jeito, da sua maneira. E é isso, nada adianta você preparar um cavalo, nada adianta você ter todas as coisas se o Senhor não está aprovando nada. E olha só, nós sempre achamos que a grama do vizinho, ela é melhor do que a nossa. Mas e se eu te disser que a grama do vizinho, ela é artificial? Que ela só parece ter beleza, ela só parece que está frutificando e crescendo, e é uma grama artificial. E a sua que você tá ali, se matando, tá regando todos os dias, tá cuidando, tá zelando, pode até tá demorando para aparecer os frutos, porque primeiro que vai crescer tem que ser a raiz. E a raiz é dentro. Raiz não se mostra para ninguém. Processo, geralmente, você não se mostra para ninguém. Mas quando chega o tempo certo do fruto, aí todos vão ver. E até podem falar que foi rápido, mas não foi. Só você e Deus sabe o quanto foi árduo, quanto doeu, quanto sangrou. Porém, é uma das armas onde o diabo ele mais usa dentro de ministérios a comparação. Porque o irmão
é melhor do que eu, olha a voz do irmão, olha como o irmão prega, olha como o irmão louva, porque aquele irmão tem, parece que nada é difícil. Mas nós vamos ver aqui um pouquinho mais pra frente que sente com as pessoas. Antes de você julgar, antes de você criticar, ou antes de você até mesmo olhar e falar, nossa, eu já fui muito julgada, as pessoas me verem e falar assim, nossa, é rica, recebo a bênção. Mas mal sabem, né? As pessoas não sabem, julgam por aquilo que estão vendo, mas não sabem tantas coisas que a gente passa, né? Por aqui é tudo lindo, maravilhoso, mas por detrás é tudo muito diferente. Não é que é uma fachada, não é isso. Mas as pessoas não sabem o porquê você está sorrindo, quantas vezes, quantas noites você passou chorando, quantas guerras você tem enfrentado. E isso é graça do Altíssimo, isso é graça do Senhor, para que você caminhe e continue sendo um testemunho vivo, porque você tem edificado muitas e muitas vidas. Você tem edificado vidas, pode não parecer, mas você está edificando vidas. A sua postura, o seu posicionamento, o seu testemunho está edificando vidas. Então, nunca haja pelo lado da comparação, nunca vá por um lado que a grama do vizinho está sendo melhor do que a minha. Ou Deus não está me vendo. Muito pelo contrário, Ele te vê em todo tempo e zela pela tua vida. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, Deus está guardando a sua vida, Deus está zelando pela sua vida, por causa de uma promessa que existe sobre a sua vida e sobre a sua história. E a conclusão, ela vai dizer assim: diante disso, podemos viver baseados em duas certezas. A primeira é que todos vivem dias difíceis. Mas a segunda é que todos os dias da nossa vida, Deus está presente. As dificuldades da vida não podem nos impedir de contemplar a bondade do Senhor sobre todos os nossos dias. Sobre todas as estações da nossa vida, Deus se faz presente. Até quando não temos e não sentimos, Ele está e Ele se faz presente. Deus é maior que todas as nossas lutas. Deus é maior que todas as nossas dificuldades, né? Como você queira chamar de perrengue. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior do que qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade. Ele é maior que uma porta fechada. Ele é maior que uma traição. Ele é maior que uma desavença. Ele é maior. Mas eu sei que talvez o seu momento, você olhe o seu cenário e talvez não seja uma realidade na sua vida. Você não consegue enxergar a grandeza de Deus em tudo isso. Mas Ele é maior de qualquer dificuldade. Ainda que você chore. Quem é que não chora, né? Até eu. Quem é que nunca se sentiu que Deus não está vendo a minha situação? Quem é que já não perguntou, Senhor, até quando essa situação vai? Até quando? Mas lá no fundo, se você tem aí um pouquinho de sabedoria, por mais que você fale que Deus te abandonou, lá no fundo há uma certeza dentro de você queimando no teu peito, sabendo que Deus não te abandonou. Ele não tarda e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E saber que Deus é teu socorro, a tua esperança. Deus é teu escudo. Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua rocha que te sustenta. É por isso que você está aí de pé. É por isso que você está ouvindo esse vídeo. Ele não chegou em momento errado, Ele chegou no momento certo para que você ouvisse. Deus é teu sustento, Deus é a tua rocha, Deus é teu pastor. E Ele vai te ajudar. É só você clamar, é só você pedir a Ele. Peça a Ele que Ele vai te ajudar. E a aplicação ao final do nosso estudo diz assim: verdadeiros amigos são bons aliados nos dias de crise. Eles nos fazem enxergar além do que os nossos olhos veem. Sempre quem está de fora vai ver, conseguir enxergar a situação de quem está dentro com outros olhos. Experimente conversar com esses amigos sobre as dificuldades da vida. E observe em cada testemunho a verdade tratada na conclusão dessa lição. Deus é bom o tempo todo. A despeito do nosso cenário, das adversidades, do momento que nós estamos passando, ainda que a gente chore, ainda que a gente vai se sentir sozinho muitas das vezes, Deus, Ele é bom o tempo todo. E tudo que Ele está fazendo é para que coopere
segundo o propósito dele, segundo aqueles do qual foram chamados, segundo o seu propósito. É por causa do propósito que muitas das vezes você passa por muitas coisas, é por causa do propósito, da promessa, que você passa por guerras, batalhas que ninguém vê. E se você talvez fosse contar, ninguém entenderia, talvez até diria que era loucura. Quantas batalhas eu não passo travada, e que se eu fosse contar, as pessoas iam falar, não. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Mas sim, assim como eu, assim como você que está aí me ouvindo, passa por guerras que, se contasse, as pessoas talvez não acreditariam. Mas é a realidade do qual está te forjando para te levar a um próximo nível. E aí é onde nós temos que orar e pedir e ter essa sabedoria, pedir essa sabedoria para o Senhor, para não pecarmos contra Ele, para não abortarmos o processo para viver a promessa. Então não é só você que passa por dificuldades. Não pense, não ache que é só você que passa por dificuldades. Eu falei, sempre estou falando aqui, quando o Senhor me permitir, quando Ele completar a obra, eu vou vir aqui e vou testemunhar de coisas que o Senhor fez, de coisas que o Senhor tratou, de coisas que o Senhor Ele tem tratado e o Senhor Ele tem feito. E não é fácil esses processos. Não é fácil porque a gente acha que, né? Como eu falei, a grama do outro é melhor do que a minha grama, mas não é assim. Cada um tem a sua história, cada um tem seus processos, cada um vai viver a sua promessa daquilo que Deus fez e prometeu. Porém, o processo ele é árduo, o processo ele machuca, ainda mais quando você orienta, quando você aconselha e você parece que não vê retorno, parece que não está fazendo nada sente daquilo que você está fazendo. Mas Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele está contemplando tudo. E no momento certo, Ele vem e entrega a vitória. Então, não pense, tá? Não pense que as pessoas não vivem problemas. É que nós não falamos. Nós não ficamos escancarando, porque isso também não faz nem sentido, né? Vir numa rede social, ficar escancarando. Passe os processos, quando chegar o momento certo, o Senhor vai permitir que você testemunhe. Passe pelos processos. Passe. Peça ajuda, se você precisar de ajuda, peça ajuda. Se você não estiver aguentando, peça, mas não se cale. E também não saia contando os seus problemas para quem não tem vida no altar. Peça sabedoria de Deus, ore e peça para que o Senhor venha te revelar com quem você pode se abrir e procurar ajuda para te aconselhar, porque senão você tá contando para outro, daqui a pouco todo mundo tá sabendo e você não teve ajuda, você só teve mais um problema. Então, não se esqueça disso. Não é só você que passa por dificuldades. Todos passam por dificuldades. Talvez em níveis diferentes, mas todos passam. E a nossa aplicação aqui diária, tá assim, as perguntinhas para sua reflexão e meditação. Você consegue ver Deus nos dias maus? Segundo, você ora nas dificuldades? Tessalonicenses vai dizer, né? Orai sem cessar. Então, não é só nas dificuldades que devemos orar. Eu sei que é as dificuldades que nos aproximam mais e mais da presença de Deus. Mas em todo tempo, em todo momento, nós precisamos orar. Terceiro, você consegue perceber o cuidado de Deus com você? Quarto, qual é a última vez que você conversou sobre a bondade de Deus com seus amigos? Quinto, você tem amigos? E não é para dizer que, a minha rede social tem, sei lá, 1K, 2K, 10K. Não é isso, gente. Não é seguidores. Não é seguidores. Estou dizendo amigos. E não estou falando também, Laís, eu não tenho 10 amigos, eu tenho um amigo. Você já tem tudo. Se você tem um amigo, eu sei que muitos vão responder. Meu amigo é o Espírito Santo. Sim, ele é o nosso melhor amigo e fiel companheiro. Mas você tem um amigo do qual você pode abrir seu coração? Onde você pode até mesmo confessar as suas falhas e as suas faltas? Do qual ele não vai te enterrar, do qual ele vai te levantar, vai te corrigir, vai te exortar e vai te instruir sobre a palavra de Deus para que você cresça? Você tem pelo menos um amigo? Sexto, a bondade de Deus é uma realidade para você? A bondade de Deus é uma realidade para você? E é isso, pessoal. Nós ficamos aqui com o nosso devocional.
Espero que tenha edificado a vida de vocês. Compartilhe, não deixe aí de compartilhar as mensagens, os devocional, para pessoas que precisam, e você sabe que precisa de ouvir uma palavra, que precisam aprender a buscar e ter essa sabedoria, buscar essa sabedoria em Deus. Então envie essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas e alcançadas em nome de Jesus. Então é isso. Nós ficamos por aqui, se assim o Senhor nos permitir. Segunda-feira nós estaremos aqui novamente para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, numa semana aí de vitória, de portas abertas e uma semana de posicionamento. Uma semana aí para você, que você venha buscar aí a sabedoria de Deus para tomar as atitudes certas. Em nome de Jesus. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.